Amados, há um tempo o Senhor tem falado ao meu coração a respeito do discipulado, daquilo que nós realmente precisamos entender acerca do chamado de Cristo, do chamado de Jesus para a nossa vida como discípulos. E durante os próximos meses nós vamos falar sobre esse chamado do discipulado. E nas próximas séries falaremos sobre seguir Jesus, falaremos sobre a mesa, falaremos sobre como Jesus nos insere dentro do corpo, dentro da própria igreja. E principalmente, para encerrarmos tudo isso, nós falaremos sobre o ID do Senhor, sobre como Ele envia os seus discípulos a propagarem o Evangelho, a continuarem anunciando o seu Evangelho. E eu creio que o Senhor Ele vai fazer uma coisa grandiosa no final de tudo isso. E quando nós chegarmos no final do ano, nós vamos colher o fruto daquilo que nós estamos plantando. Você crê nisso? Amém? E hoje nós vamos iniciar aqui falando, na nossa primeira série, o primeiro passo da série Siga-me, aonde nós percebemos aqui na leitura do texto que Jesus ele faz um convite aos discípulos para que venham segui-lo. E essa mensagem não é um assunto que nós vamos resolver em apenas um culto, em apenas alguns episódios, porque quando nós falamos sobre seguir Jesus, não tratamos de uma decisão isolada, de uma decisão que nós tomamos de uma forma momentânea, mas isso é uma caminhada que alcança toda a nossa trajetória, todo o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a forma como nós nos posicionamos. O problema é que hoje a palavra seguir, ela foi muito relativizada, ela foi muito enfraquecida no seu termo, no seu conhecimento. Quando você fala hoje sobre seguir alguém, eu imagino que a primeira coisa que passa na sua cabeça são as redes sociais. Você facilmente, com apenas um clique, com apenas um botão, você entra no perfil da pessoa e começa a segui-la. E quando você começa a seguir essa pessoa, você vai estar acompanhando ela, acompanhando o conteúdo que ela está ali propagando, o seu estilo de vida. Uns vão expor mais, outros vão expor menos. Mas o fato é que nós vamos começar a observar aquela pessoa que nós estamos seguindo, assim como aqueles que nos seguem vão começar a observar como nós nos posicionamos. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos observar que a palavra seguir no Evangelho não significa acompanhar de longe. Não significa você simplesmente olhar o estilo de vida de alguém, olhar um conteúdo que a pessoa está expondo publicamente para os outros e continuar seguindo a sua vida na mesma maneira de viver. Porque seguir Jesus é muito diferente do que hoje nós temos entendido sobre seguir alguém, seguir um conteúdo, seguir uma mensagem. E é justamente essa diferença que nós vamos perceber, nós vamos compreender, não apenas ao longo dessa série, mas ao longo desse segundo semestre, que eu creio que o Senhor vai falar profundamente no nosso coração. E como eu já adiantei aqui, primeiro nós vamos compreender o chamado de Cristo, depois vamos falar sobre a mesa, vamos falar sobre o corpo e como Ele envia os seus discípulos para a missão, para participarem daquilo que Ele de fato nos chamou para fazer. Mas essa jornada, ela precisa começar no ponto mais básico da vida cristã. Porque antes de nós sermos líderes, músicos, pregadores da palavra, trabalhadores dentro da igreja, voluntários, seja servindo numa portaria, seja servindo em qualquer outro departamento, nós fomos chamados para algo em comum, que é ser discípulo. Então, antes de nós assumirmos qualquer função, porque a função vem depois, antes disso, o primeiro chamado que cada um de nós temos é seguir o Mestre, e o Mestre é Cristo. Ele deve ser a nossa referência. Por isso, antes de nós perguntarmos, antes de nós indagarmos o nosso coração, ou perguntarmos aquilo que a igreja espera de nós, qual a função nós devemos
fazer dentro da igreja? O que nós devemos servir? Em qual departamento? O que realmente a igreja espera de mim? O que eu preciso entregar? Antes de fazermos esses questionamentos, existe uma pergunta muito mais profunda que nós deveríamos estar preocupados em respondê-la. E talvez a primeira dela é: quem é de fato Jesus Cristo para nós hoje? Quem é de fato Jesus Cristo para você hoje? O que Ele deseja nos dizer? Qual a mensagem de Jesus Cristo para mim e para você? E principalmente, qual a resposta que Cristo espera de nós? Ou melhor, nós realmente estamos seguindo Jesus? Realmente estamos seguindo os seus passos? E essas perguntas, elas não podem ser respondidas apenas pela nossa frequência nos cultos. Ela não pode ser respondida apenas pelo tempo que nós temos de igreja e por aquilo que nós já fizemos em todos os ministérios que já passamos. Porque é muito fácil conhecermos a linguagem cristã, participarmos de um ministério, conhecermos as músicas que são cantadas, os louvores que são entoados, conhecer a dinâmica da igreja e ainda assim não colocarmos a nossa vida atrás de Cristo. E existe uma contradição quando alguém se chama seguidor de Cristo, se chama um discípulo, mas ele continua tomando todas as decisões da sua vida sem consultar ao Senhor, sem seguir os passos de Jesus. Porque, amado, um seguidor que nunca segue o seu mestre, ele até pode carregar o nome de Cristo, ele pode propagar o Evangelho, ele pode fazer muitas coisas, conhecer músicas, costumes da igreja e ainda assim não resistir aos passos do Mestre. É por isso que a palavra de Deus nos adverte: naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu fiz grande coisa. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Por isso nós precisamos compreender corretamente esse chamado ao discipulado, esse chamado a seguir ao Senhor. Porque talvez, quando você vê falar discipulado, agora o pastor vai falar que está precisando disso, está precisando daquilo, que o departamento X está vazio, que a obra está precisando de pessoas, mas falar de discipulado não significa falar que a igreja tem uma lista pronta para mostrar departamentos que estão vazios. Não se trata de uma lista de novas exigências. Porque nós estamos cada vez mais colocando no significado de discipulado mais trabalho, mais função, assumir novos compromissos, provar alguma coisa para Deus. Mas nós vamos observar aqui, à luz desse texto, que são tão poucos versículos, mas que carregam uma mensagem incrível quando nós analisamos aquilo que Jesus está nos ensinando. Porque sigam-me não nasce de uma condição humana. Não se trata aqui de um planejamento humano, de uma estratégia humana, mas de uma palavra graciosa de Cristo, chamando pessoas para segui-lo. O mesmo Jesus que chama a mim e a você à obediência, a ouvir a sua palavra, a praticar a sua palavra, ele também diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado de Cristo para a minha vida e para a sua vida não é um chamado opressor, não se trata de uma tirania espiritual. O seu jugo, ele vai sim confrontar a nossa resistência que nós temos de muitas vezes ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Porém, essa mesma voz que nos chama, ela vai nos libertar desse peso que nós carregamos, dessa vontade de seguir a nossa própria lei, o nosso próprio entendimento e tentar salvar a nossa própria vida como se nós fôssemos autossuficientes. Seguir Jesus parece muito simples, quando aquilo que Ele está nos ensinando, quando o passo que Ele está nos direcionando coincide com os nossos desejos.
como as nossas vontades. Mas a profundidade do discipulado, ela vai começar a ser manifestada quando a palavra de Deus confrontar os nossos sonhos, confrontar os nossos pensamentos, confrontar os nossos objetivos pessoais, quando ela tocar na nossa segurança, quando ela tocar naquele ponto que nós julgamos como estável, quando ela nos chamar a confiar na sua palavra, na sua voz, na direção que Ele está apontando, mesmo sem nos mostrar todos os detalhes, mesmo sem nos mostrar todas as curvas que aquele caminho fará. O tema desse primeiro episódio, eu fiquei pensando muito sobre ele. Não que eu julgue ser relevante um tema, mas quando eu estava olhando aqui, pelo menos na minha versão, está dizendo que Jesus chama os primeiros discípulos. Então aqui é o primeiro passo deles como discípulos. Mas antes de nós pensarmos no que esses homens deixaram para trás, nós precisamos olhar para quem passou à margem daquele mar e teve esse poder, essa autoridade de dizer: sigam-me. Você já parou para pensar na autoridade que Jesus carrega no seu nome, na pessoa que Ele é, e chegar para aqueles homens e falar para eles: sigam-me? Porque o discipulado, ele não vai começar naquilo que nós fazemos para Jesus, naquilo que nós estamos entregando, no serviço que estamos apresentando dentro da igreja. Mas o discipulado, o verdadeiro discipulado, ele vai começar quando nós damos ouvido à voz de Deus e obedecemos aquilo que Ele está nos chamando. Quando nós de fato estamos cumprindo aquilo que Ele está apresentando aos nossos corações. E aqui nós vamos observar que Jesus, ele entra na rotina daqueles pescadores, ele vai chamar aqueles homens que ainda não estão prontos, homens inacabados. E ele vai provar que a sua palavra ela não foi propagada, não foi anunciada apenas para ser ouvida, mas sobretudo para ser praticada. E para nós compreendermos aqui o chamado desses pescadores, nós temos que voltar no versículo anterior, ainda no capítulo 4, mas no verso 17. E a palavra diz que depois que Jesus passou toda aquela tentação, que Ele está ali naquele monte, no pináculo, depois de tudo aquilo Ele começou a pregar, Ele começou a propagar o Evangelho, Ele começou a anunciar. E aí no final, aqui antes de nós entrarmos no momento desse encontro de Jesus com esses discípulos, com esses pescadores, a palavra diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O próprio mestre, ele começa a anunciar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Observem essa ordem apresentada aqui por Mateus, porque antes de Jesus dizer sigam-me, ele diz arrependam-se. Porque o chamado para viver o discipulado, ele não é algo que nós vamos conduzir na nossa vida de uma forma isolada, mas ele é anunciado aqui pelo próprio rei, e ele está dizendo: o reino dos céus está se aproximando, arrependam-se. E ele vai nos mostrar que essa mensagem que está sendo propagada por Jesus, ela exige de mim e de você uma resposta. Nós precisamos responder ao rei, uma resposta que está sendo anunciada por esse mestre. E essa ordem aqui que Jesus vai apresentar nesse evangelho de Mateus, vai nos impedir de tratar o discipulado como se fosse algo humano, como se fosse simplesmente uma lista de exigências de coisas que deveriam ter dentro da igreja, deveriam ter dentro de uma doutrina, dentro da teologia. Porque esse movimento do discipulado, ele começa por Jesus, pelo reino, pela sua presença, pela palavra.
por esse reino dos céus que coloca cada um de nós diante de uma resposta, da qual precisa ser dado essa nossa vida, essa nossa resposta genuína para viver esse chamado de Cristo. Quem chama aqueles homens para seguir não é simplesmente um mestre que está oferecendo conselhos, que está oferecendo uma nova ideologia, uma nova teologia, um novo conhecimento, ou apresentando para eles uma forma melhor de eles viverem. Quem está anunciando aqui é o próprio rei, e ele está dizendo: olha, o reino dos céus está próximo. E vocês precisam tomar uma decisão para viverem debaixo do governo desse rei. É por isso que o arrependimento que é anunciado aqui por Jesus, ele envolve uma mudança de mente e uma mudança de direção. Porque quando o Senhor nos chama a viver esse discipulado, e Ele está dizendo que o reino dos céus está se aproximando, e aqui representado na pessoa de Cristo, que está anunciando essa mensagem, Ele está dizendo: olha, ninguém pode encontrar o rei, ninguém pode ouvir o rei, ninguém pode ouvir esse anunciamento por Cristo representando aqui o reino dos céus, e não tomar uma mudança de atitude. Vocês não podem ouvir aquilo que está sendo propagado aqui, anunciado pelo próprio rei, e continuar vivendo a sua vida como se tudo aquilo que você faz não exigisse uma resposta que está diretamente ligada ao reino dos céus. E aí, logo depois desse anúncio, aí nós vamos ler aqui no verso 28, que Mateus está registrando: ainda à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E a palavra diz: o que eles estavam fazendo? Eles estavam lançando as suas redes ao mar. Agora prestem atenção. A palavra diz: eles estavam lançando as redes ao mar, pois eles eram pescadores. Mateus, ele nos conduz do anúncio do reino no evangelho aqui, no capítulo 4, no verso 17, onde ele coloca a mensagem dita por Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele encerra aqui uma cena comum de trabalho, no verso 18, dizendo que eles eram pescadores. E eles estavam fazendo o quê? Trabalhando. Eles estavam na sua rotina normal de trabalho, exercendo aquilo que eles faziam. Percebam que Jesus não está encontrando aqueles homens em uma celebração. Ele não está encontrando esses pescadores aqui procurando uma nova experiência espiritual, algo extraordinário. Eles não estão buscando se tornar discípulos. Pedro e André estão trabalhando, lançando as suas redes ao mar, fazendo aquilo que para eles era ordinário, aquilo que era comum dentro da sua rotina. E mais adiante nós vamos ver no texto que a mesma coisa acontece com Tiago e João, porque eles também estão trabalhando. Eles estão ali juntamente com o seu pai, dentro daquele barco, consertando as redes, porque eles precisavam daquelas redes para continuar trabalhando. E algo semelhante acontece também quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, lá no capítulo de número 2, a palavra diz que quando Jesus encontra Levi, ele está ali sentado naquela coletoria, e Jesus olha para ele e diz: siga-me. O trabalho é outro, a profissão é outra, o local é outro, mas o centro permanece o mesmo, e é isso que nós devemos observar acerca dessa conduta de Cristo. Ele se aproxima de pessoas comuns, que estão trabalhando, que estão no seu labor, fazendo aquilo que é ordinário para elas, e de repente elas são alcançadas por Cristo e chamadas para uma nova direção de vida. Eu acho que vocês não estão entendendo. Eu vou repetir. Nós estamos falando de pessoas comuns, que estão praticando aquilo que é ordinário. De repente elas são alcançadas por Cristo, e Cristo as convida a viver uma nova direção
de vida. Essa cena aqui, revelada na palavra de Deus, ela vai nos impedir de tratar o discipulado como uma vocação reservada a uma elite espiritual. Seguir Jesus não é um caminho exclusivo destinado apenas a pastores, a missionários, a pessoas importantes, a pessoas da elite religiosa, a pessoas que possuem mais tempo para realizar atividades da igreja. Há pessoas que têm uma rotina mais tranquila. Não. O chamado ao discipulado, ele é algo fundamental para a vida de todo cristão. Os evangelhos mostram que aqui as pessoas tinham realidade diferente quando elas andavam perto de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que havia pescadores, havia publicanos, havia cobradores de impostos, haviam pessoas de nacionalidade diferente, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, havia homens que possuíam muitos recursos, mas o chamado de Cristo, ele não ficava limitado a uma profissão, a um estilo de vida, a uma condição econômica, a uma posição social. Jesus, ele olhava e exercia a sua autoridade de convidar as pessoas para que o seguissem. O que Jesus disse àquele jovem rico? Venha e siga-me. O chamado também alcançou pessoas que tinham recursos, que tinham influência, que tinham uma vida moralmente estruturada, bem solidificada, organizada. Porém, a palavra diz que aquele jovem se retirou triste. Porque Jesus, no chamado ao discipulado, tocou justamente aonde mais doía no seu coração. Aonde havia o governo do seu coração, que era a riqueza. Isso vai mostrar que nenhum de nós estamos distantes demais para não ser chamados, mas também ninguém está numa posição tão confortável que não precise dar uma resposta ao chamado. Preste atenção no que eu disse. Nenhum de nós estamos longe demais para não sermos chamados, mas também nenhum de nós carregamos uma posição confortável ao ponto de dizer que não precisamos responder ao chamado de Cristo. Por isso nós precisamos imediatamente parar de usar a desculpa da nossa realidade, da nossa rotina, como desculpa, como justificativa ao adiamento do discipulado. Alguns imaginam que seguir Jesus de verdade é para quem tem menos responsabilidade fora da igreja. É para quem tem mais conhecimento da Bíblia. É para quem tem mais tempo de estudar. É para quem pode fazer um curso de teologia. É para quem vai exercer uma função ministerial. É para quem tem uma rotina muito mais tranquila. Mas Cristo chamou pessoas enquanto elas estavam trabalhando. Cristo chamou pessoas enquanto elas estavam vivendo. Cristo chamou pessoas enquanto elas estavam lidando com a sua rotina normal. O discipulado, ele não é uma segunda vida para que nós venhamos viver ela separada da vida que temos dentro da igreja. Ele não é uma segunda vida. Seguir Jesus nem sempre vai significar abandonar a sua profissão. Porque muitas pessoas pensam, se eu for ser verdadeiramente um discípulo, se eu for fazer isso, ou for fazer aquilo, eu vou ter que largar o meu trabalho e viver da obra. Não, Cristo não me chamou para isso. Algumas pessoas sim, serão chamadas para isso, e quando elas obedecerem ao chamado do Senhor, elas vão ser supridas em tudo que elas precisarem. Mas não necessariamente quando falamos de discipulado significa que nós temos que abandonar tudo o que nós temos para seguirmos a Cristo. A única
primeira coisa que o Senhor está nos colocando a responder, quando assumimos essa resposta, essa condição de discípulos, de seguidores dele, é que possamos de fato entregar o governo das nossas vidas a ele. E também não significa de forma alguma abandonar a família, mas nós precisamos aprender a viver os relacionamentos segundo a palavra do Mestre. Nós não devemos esperar que a vida fique menos corrida, que ela fique mais tranquila, que ela fique mais leve para então começarmos a seguir Jesus. Amados, se nós formos fazer isso, nós nunca vamos seguir o Mestre. É justamente dentro dessa rotina, seguindo a palavra de Deus, que nós vamos aprender a obedecer, a servir, a perdoar, a agir com a verdade, a reconhecer a direção de Cristo. A rotina, ela não é um intervalo entre os outros momentos espirituais. Não é como aquela pausa que você faz para o almoço, e aí você entra numa pausa espiritual. Não, agora eu entrei na pausa espiritual, porque eu estou na minha rotina. Nós continuamos sendo discípulos, mesmo na nossa rotina. A rotina, ela é um dos lugares onde o discipulado, ele de fato vai se tornar concreto. Não é algo separado. Não é algo que nós vamos desconectar, mas nós vamos continuar sendo discípulos mesmo na nossa rotina. Mas tem algo interessante aqui, que Mateus ele registra. A palavra diz assim, lá no verso 18 ainda, na primeira parte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu. Antes que aqueles homens percebessem o que estava acontecendo, o que estava prestes a acontecer, o que eles estavam prestes a se tornar, o olhar de Cristo já estava sobre eles. O discipulado ele não começou pela iniciativa daqueles discípulos, que ainda eram pescadores, mas a iniciativa foi de Jesus, que os viu e chamou. Talvez hoje você nem entenda porque você está aqui, nessa igreja, nesse ministério, nesse tempo, nessa cidade, mas Jesus viu você. Jesus te viu e Ele te chamou a fazer parte disso. Não se trata do lugar que você está, mas o que o Senhor te chamou para fazer, onde você está. E Ele te viu, Ele te chama a estar aqui. E se você está aqui nessa noite, Ele está dizendo para você: siga-me. Siga-me. E é nisso aqui que aparece a graça presente do discipulado, do chamado. Porque quando Jesus chama eles estão trabalhando, eles são pescadores. Eles não precisavam primeiro se tornar dignos. Eles não precisavam dominar um conhecimento religioso. Eles não precisavam provar que eram conhecedores da palavra ou que eles tinham algo para oferecer para Cristo. Cristo encontrou eles dentro da sua realidade normal, da forma como eles estavam. Mas quando o Senhor os encontra e os chama, eles abrem para ele uma oportunidade de uma vida nova, sobre uma nova direção. Aqueles homens, eles não pertenciam a uma elite religiosa de Israel. Eles eram pescadores, trabalhadores, eles estavam acostumados com aquilo, com o esforço, com o cansaço, com a instabilidade do mar, com a instabilidade da pesca. Mas mesmo assim, Jesus olhou para eles e viu que seriam pessoas que poderiam ser alcançadas, ensinadas, discipuladas, tratadas, moldadas. Mateus não fala aqui para mim e para você, ele não relata isso, que Jesus identificou neles um perfil extraordinário. Não, aquele cara tem um potencial incrível, ele tem um perfil incrível, ele pode ser moldado, ele pode ser lapidado.
Jesus não olhou para eles e viu assim, aqui no registro falado por Mateus não consta isso. Ali existe um grande líder, ali existe um grande pastor, ali existe um grande missionário. Jesus não olhou para eles, como Mateus aqui não está relatando, que teria olhado para eles e enxergado ali um potencial incrível que outras pessoas não teriam visto. A razão decisiva dessa cena está em Cristo. Ele viu, Ele chamou, Ele convidou e Ele tem a autoridade para começar uma obra nova na vida daqueles que o seguem. Jesus está chamando a mim e a você, não é porque temos um potencial incrível que o outro não tem, não é porque nós somos melhores do que os outros, não é porque nós estamos aqui nessa igreja, nesse templo, nesse lugar, nesse tempo. Ele nos chama e nos molda porque Ele tem autoridade, Ele tem poder. Não se trata daquilo que você pode oferecer, mas daquilo que Ele ofereceu por nós quando não merecíamos na cruz do Calvário. É Ele que tem autoridade e Ele olha hoje para você. Eu estou te chamando e eu posso mudar a sua vida. Cristo, Ele nos encontra na nossa própria realidade. Mas o seu chamado, Ele não vai nos deixar viver a vida na mesma direção. Porque uma coisa é a graça. A graça encontra as pessoas onde elas estão. Porém, ela vai começar a conduzir as pessoas ao caminho que o Mestre deseja levá-las. E o caminho que o Mestre quer levar a mim e a você, Ele já disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva, e aquele que tomar dessa água jamais terá sede. Sigam-me. Depois de mostrar onde aqueles homens estavam, Mateus registra essa palavra de Deus que diz: sigam-me. E percebam que antes de Jesus falar sobre futuro, antes de Jesus falar sobre missão, antes de Jesus falar sobre aquilo que eles se tornariam, Cristo simplesmente chama-os a caminhar com eles. Sigam-me. Eu sou o Mestre, sigam-me. Percebam que Jesus, Ele não começa oferecendo uma função. Ele não diz: primeiro vocês vão pregar, vocês vão liderar, eu vou te dar cargo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai alcançar multidão, você vai se tornar grande. O primeiro chamado não era para realizar uma obra, mas para seguir uma pessoa. E muitas vezes hoje o que nós temos visto são pessoas sendo atraídas por cargos, por posições, por reconhecimento. Olha, se você vier aqui para a minha igreja, você vai ter a oportunidade de ser um grande músico. Se você vier aqui na minha igreja, você vai pregar para multidões de pessoas. Se você for para aquela cidade, lá você vai ser grande. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, não, mas Jesus não está prometendo isso para eles. Jesus está dizendo: sigam-me. Antes de entregar qualquer função, antes de revelar qualquer coisa que eles poderiam se tornar, Jesus simplesmente diz: sigam-me, porque o reino de Deus é chegado. Isso aqui define o centro do discipulado. Porque ser discípulo não é apenas aderir a uma causa. Não é apenas defender uns princípios e valores. Não é apenas participar de uma instituição religiosa, de uma organização religiosa. É colocar a vida sobre a direção de Jesus e aprender a caminhar seguindo seus passos. Porque Ele diz: eu sou o caminho. Aquele que quiser vir após mim, siga-me. Nos dias de Jesus,
O discípulo, ele não aprendia simplesmente se matriculando em uma escola de teologia. Ele não aprendia com Jesus simplesmente sentando ali e ouvindo o sermão do monte. Não é apenas isso. O discípulo, ele caminhava com o mestre. O discípulo, ele observava a maneira do mestre viver. O discípulo, ele ouvia as palavras do mestre e ele aprendia a agir de acordo com aquilo que ele via. Seguir Jesus envolve proximidade, intimidade, relacionamento e imitação. Por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou. A quem Paulo está imitando? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, ao longo da caminhada, aqueles homens veriam Jesus tocar em uma mulher padecendo de um fluxo de sangue. Eles veriam Jesus conversar com a mulher samaritana. Eles veriam Jesus ressuscitar mortos. Eles veriam Jesus curar enfermos. Eles veriam Jesus acolher crianças e dizendo que delas é o reino dos céus, que ninguém pode tocá-las. Eles veriam Jesus lavando os pés dos discípulos. Eles veriam Jesus orar por pessoas que queriam crucificá-los, dizendo: Pai, perdoam, porque não sabem o que fazem. Porque o mestre não os formariam apenas por aquilo que ele conhecia, por um conhecimento, por uma doutrina, por uma teologia, mas pela maneira de viver. É por isso que o chamado de Jesus, ele não pode ser separado da identidade de Jesus. Por isso que nós precisamos buscar essa imitação, esse conhecimento acerca de Cristo. Porque se ele fosse apenas mais um mestre, apenas mais uma pessoa propagando a mensagem, aqueles homens poderiam: deixa eu avaliar a proposta desse mestre. Deixa eu consultar aqui, comparar com outras opções. E aí então eu vou tomar uma decisão se isso vai combinar com o meu estilo de vida, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu almejo. Eu vou tentar colocar isso de uma forma mais simples para que você possa entender e guardar isso no seu coração. Imagine que você quer realizar uma especialização do seu curso, na sua profissão. E aí você olha e vão ter lá vários mestres que vão lecionar aquela aula. E aí você pode escolher: deixa eu ver o currículo desse aqui. Qual a linha que ele segue? Qual a especialização dele? Aonde ele vai apresentar aqui? Como que ele vai agir? Deixa eu comparar com outros. Qual é a melhor opção? Qual a melhor forma de pagamento? Como que eu vou me sentir melhor? O que faz mais sentido com aquilo que eu acredito? É basicamente isso. Por isso nós não podemos separar o chamado de Jesus da sua identidade. Porque ele não era simplesmente um mestre qualquer. Ele era o próprio rei anunciando que ele estava ali e as pessoas precisavam mudar de vida. E quem os chama de rei, quem o reconhece como rei, reconhecem que ele estava anunciando, dizendo que é chegado o reino dos céus, sigam-me. Então, quando nós falamos sobre seguir Jesus, não é apenas uma sugestão para melhorar a nossa maneira de viver. Quando nós entendemos quem está anunciando essa palavra, não é uma opção, uma escolha qualquer, mas significa uma convocação do Senhor, para que toda a nossa vida seja governada e direcionada por Ele. E aqui aparece uma diferença muito importante entre admirar Jesus e seguir Jesus. É por isso que Jesus nunca se preocupou com admiradores. Se estão admirando a sua palavra, se estão concordando com aquilo que Ele está anunciando, se eles estão respeitando aquilo ali, não é essa a preocupação de Jesus. A preocupação dele é que realmente sigam a palavra, que sigam seus ensinamentos. O admirador, ele pode observar, ele observa ali de longe, e ele começa a selecionar aquilo que faz sentido para ele, aquilo que agrada o seu paladar, aquilo que agrada a sua vida, aquilo que ele gosta, e aí ele permanece na sua própria maneira de viver.
É por isso que nós estamos vendo tantas igrejas que estão moldando a palavra, manipulando a palavra, tirando ensinamentos e até distorcendo as palavras para amoldar aquilo que eles acreditam. Mas quando nós tratamos do chamado do Senhor para a nossa vida, nós não podemos separar os ensinamentos, a identidade de Cristo. E o próprio Cristo, ele sempre ensinou, ele sempre falou: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. É por isso que eu testifico de mim mesmo e o meu testemunho é verdadeiro. É isso que Jesus fala o tempo todo. Então não tem essa opção para nós sairmos moldando a palavra e extraindo aquilo que nós queremos. O discípulo, ele é diferente daquele admirador. Porque o admirador, ele pode escolher, ele pode optar: não, essa parte que ele falou, eu concordo. Foi o que aconteceu em João 6. A palavra diz que quando Jesus explicou que ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, aquela multidão olhou e falou, colocaram no seu coração: duras são as suas palavras, quem as pode suportar? Jesus não se preocupou de maneira alguma com a opinião da maioria. A palavra registra que ele olhou para os 12, sabendo que havia um dissenso dentro do coração deles, sabendo que havia uma dúvida, uma dor, um questionamento, e perguntou: e quanto a vocês? Vocês também não se escandalizam com as minhas palavras? E Pedro, esse mesmo Pedro que nós estamos falando aqui, um dos 12, diz: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Amado, só Ele tem palavra de vida eterna. Qualquer outro mestre, qualquer outro professor, qualquer outra religião, qualquer outra coisa não vai te levar ao céu, à região celestial. Mas as palavras de Jesus, somente Ele tem palavras de vida eterna. É por isso que seguir Jesus não significa apenas acreditar que Ele existe, não significa apenas admirar, achar bonito o preço que Ele pagou na cruz do Calvário por mim e para você. Significa reconhecer quem Ele é e reorganizar a sua vida a partir dessa verdade. Porque quando Cristo se torna o centro da nossa vida, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos projetos deixam de ser uma prioridade absoluta e nós passamos a colocar o Senhor como a nossa prioridade. Buscando o primeiro reino de céu e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso não significa que o discípulo ele vai perder a sua personalidade. Não significa que o discípulo vai perder a sua vida, as suas responsabilidades. Mas significa que todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser colocadas debaixo do governo de Deus. Os pescadores aqui, eles conheciam a direção do mar, eles entendiam o movimento das águas, eles entendiam, sabiam como organizar o seu trabalho, a hora que eles precisavam sair, qual era o melhor momento, eles tinham essa rotina. Mas a partir desse chamado de Jesus, eles precisavam aprender algo novo. Deixar que Jesus determinasse os próximos passos. E esse continua até hoje, sendo um dos maiores confrontos do discipulado. Deixar que Jesus determine os próximos passos da nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Jesus caminhe conosco na direção que nós já escolhemos. Muitas vezes queremos que Jesus esteja conosco, abençoando os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que nós já estabelecemos. Nós queremos que Jesus caminhe conosco, confirmando as nossas decisões. Senhor, eu realizei esse negócio, eu fiz isso aqui, agora eu peço que o Senhor me abençoe. Agora eu entrego nas tuas mãos, agora é com o Senhor. Mas o chamado não é Jesus, siga-me. O chamado é Jesus dizendo para mim e para você: sigam-me. Não é nós chamando ao Senhor: Senhor,
siga minhas decisões, Senhor, siga os meus projetos, Senhor, siga a minha vida, Senhor, envia os anjos na direção do meu caminho, Senhor, envia os anjos na direção daquilo que eu estou pensando. O centro da vida cristã não é conseguir que Cristo participe dos nossos projetos, não é conseguir que Cristo participe dos nossos sonhos, das nossas decisões, das nossas vontades, mas é reconhecer que nós fomos chamados para participar daquilo que Ele está preparando, daquilo que Ele planejou, e aprendermos a ajustar os nossos passos na direção daquilo que Ele tem para mim e para você. É por isso que a maior dificuldade ainda hoje é reconhecer que nós precisamos seguir os passos de Cristo. Portanto, antes de perguntarmos o que faremos para Jesus, nós precisamos responder se realmente estamos caminhando com Jesus. Porque toda missão, todo serviço, toda transformação, ela vai começar quando nós tomamos a decisão mais simples, porém mais difícil na prática, que é de deixar que Ele ocupe o centro da nossa vida e governe toda a nossa vida. Porque depois de dizer, siga-me, Jesus acrescenta uma promessa. E Ele diz, eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me. Quem fará? Quem fará? Pescadores de homens. Jesus está nos chamando nessa noite, da forma como nós estamos, e dizendo, siga os meus passos, filhos, e eu farei. Eu não sei o que você tem projetado, não sei o que você tem sonhado, mas Jesus está dizendo, siga e eu farei. Siga e eu farei. Aqueles homens foram chamados como estavam, mas eles não permaneceram para sempre na mesma condição que estavam. Observem que Jesus não diz para ele, transformem-se primeiro e depois venham me seguir. Ele não exigiu que aqueles pescadores, que Pedro, que André, que Tiago, que João chegassem pronto, porque a formação, ela começaria durante a caminhada com o mestre. Então, quando Jesus está nos chamando para realizar algo, nós estamos preocupados, mas eu ainda não tenho conhecimento, eu ainda não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, mas na verdade o que nós precisamos ter é uma única coisa, obediência. Obedeçam ao mestre e sigam os seus passos, e a palavra diz, eu os farei. Talvez alguém pense, mas quando eu controlar melhor os meus temperamentos, quando eu conhecer mais a Bíblia, quando eu tiver mais tempo, quando eu organizar a minha rotina, quando eu mudar de cidade, aí sim eu vou começar a seguir Jesus de verdade. Mas se nós esperarmos esse momento de prontidão, de estarmos preparados numa obra acabada, nós nunca vamos dar o primeiro passo. É por isso que o primeiro episódio da série, eu fiz questão de falar isso no início, ele tem esse nome, o primeiro passo. Porque se formos esperarmos o momento perfeito, nunca daremos o primeiro passo. Mas nessa noite o Senhor está chamando a mim e a você a dar o primeiro passo. Ele te chama, siga-me, dê o primeiro passo e eu farei. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, mas Ele te convida nessa noite a dar o primeiro passo de fé e Ele fará. O texto aqui ele nos mostra uma ordem. Primeiro Cristo chama, depois, enquanto o discípulo caminha com Ele, o Senhor começa a formar aquilo que ainda não existe. Eu não sei o que você está esperando acontecer, eu não sei o que você tem pensado, o que você tem planejado, mas aquilo que ainda não existe vai se formar enquanto você seguir o Mestre. Ele vai colocar caminho aonde não existe caminho. O povo saiu do deserto
o mar não estava seco para eles passar, mas enquanto eles seguiam a nuvem, e a nuvem representa a glória do Senhor, a nuvem representa a presença dele, enquanto eles caminhavam, a palavra diz que o mar se abriu para eles passarem em terra seca. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, parece um fantasma, mas parece também que é um mestre. E Jesus olha para ele e diz: então vem, Pedro. E Pedro começa a andar nas águas, enquanto ele está com fé e olhando para Cristo, com os olhos fitos do Senhor. A palavra diz que Pedro anda sobre as águas. Eu não sei o que você precisa, o que você está esperando, mas siga o mestre, que aquilo que não existe, ele vai trazer a existência. Agora entenda algo: o chamado não é uma recompensa para quem já está pronto. O chamado é o começo da formação daquilo que ainda vai se tornar realidade. É por isso que graça e discipulado não podem ser separadas. Graça e discipulado andam juntos. Porque a graça não está dizendo para mim e para você: permaneça como você está, você não precisa mudar. Não. A graça diz: venha como está e caminhe com Cristo, porque Ele começará a fazer em você uma obra que você não poderia fazer sozinho. Essa é a verdadeira graça que nós temos que crer. É a graça que nos chama da maneira que estamos, mas precisamos dar um passo de fé. E essa noite é uma noite de decisão, você crê nisso? Essa noite é uma noite onde discípulos estão sendo formados, discípulos estão sendo gerados, e um passo de fé está sendo concretizado. E aí o Senhor está dizendo: eu os farei. Enquanto nós caminharmos, o Senhor vai construir aquilo que ainda não existe, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Amados, quando Jesus diz: eu os farei, a sua promessa não se limita a entregar uma tarefa, pescadores de homens. Não, Ele pretende formar pessoas parecidas com Ele. É por isso que lá em Lucas 6,40, Jesus ensina dizendo que todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por isso que precisamos ser imitadores. E a palavra ainda revela que se nós crermos, poderemos realizar obras ainda maiores. Mas aqui tem atenção: não é maiores na extensão daquilo que Jesus fez. Mas Jesus, ele só teve um ministério de 3 anos. Quantos anos você já está aqui na terra? Obras maiores no sentido de influenciar, de poder ganhar mais e mais pessoas, de poder trabalhar mais, de também poder realizar milagres, coisas grandiosas. Não na extensão dos milagres que Jesus realizou. Mas perceba que o Senhor, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele como nós estamos hoje. Porque Pedro, quando ele é chamado aqui, esse mesmo Pedro que eu estou falando tantas vezes, ele ainda era impulsivo. Ele falava antes de compreender e muitas vezes ele reagia sem pensar. Na imaturidade, ele era como uma gangorra. Talvez um dos discípulos mais parecidos conosco. Nervoso. E por falar em nervoso, Tiago e João, eles tinham um temperamento tão tranquilo que Jesus os chamou de filhos do trovão. Perceba que nenhum deles chegaram pronto. Paulo não chegou pronto. Nenhum chegou pronto. Pedro, ele seria repreendido pouco tempo depois por tentar impedir que Jesus entregasse a sua vida. Ele arranca a sua espada e ele quer impedir que o caminho da cruz fosse interrompido. Em outro momento Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás. Pedro, ele afundaria no momento que ele começa a desviar os olhos de Jesus. Esse mesmo Pedro que teve a fé para começar a andar sobre as águas, acreditando que o mestre estava ali,
ele começa a duvidar, ele começa a olhar para um lado, para o outro, e a palavra diz que ele começa a afundar. Mas a palavra também diz que Jesus estende a mão e segura na mão de Pedro, porque mesmo quando nós muitas vezes começamos a afundar, o Senhor, ele está perto e estende a mão para mim, para você. Esse mesmo Pedro é aquele que disse que morreria com ele, mesmo que todos os outros abandonassem. E ele negou o mestre, negou que conhecia o mestre. João, juntamente com Tiago, que desejou pedir que o fogo caísse sobre aquele povoado ali de Samaritano, e falando aqui de João especificamente, mais tarde escreveria repetidamente aquelas cartas falando abundantemente sobre o amor. O mesmo filho do trovão que queria dissipar, queimar todo um povoado um pouco mais, falaria sobre o amor. Paulo, que foi o maior perseguidor da igreja, que aprovou que atrocidades fossem cometidas, falou tanto sobre graça, sobre perdão, sobre rendição, sobre viver para Cristo como uma forma de vida nova, e que nada fosse comparado àquilo que ele conhecia, todo aquele poderio que ele tinha, todo o conhecimento. Ele diz que tudo isso é comparado a esterco diante da grandeza, da glória de Deus. Perceba que a formação aqui desses homens aconteceu entre falhas, entre correções e graça. O chamado de Cristo, ele não ignora as nossas falhas. Jesus, ele não olha para o nosso pecado, para o nosso fracasso e trata isso como se não fossem coisas importantes, não. Mas durante a caminhada ele vai confrontar diretamente essas áreas que nós precisamos melhorar, e vai transformar isso em nós. Talvez hoje você olhe para si mesmo e enxergue apenas limitações. Mas a real pergunta que você precisa fazer nessa noite não é o que você é nesse momento. Sabe qual a pergunta que você precisa fazer hoje? O que Cristo pode fazer na minha vida se eu realmente seguir os seus passos? O que Cristo pode fazer na minha vida se eu realmente andar debaixo da sua autoridade? Jesus encontrou aqueles pescadores comuns e declarou: eu os farei. O chamado alcançou eles naquilo que eles eram, pescadores, mas a promessa revelou aquilo que eles se tornariam, pescadores de homens. Mas para isso acontecer, uma resposta concreta precisava ser dada, uma atitude precisava ser praticada: deixar as redes para trás e seguir o Mestre. O que Jesus está te pedindo para deixar hoje? Talvez o orgulho, talvez a resistência de querer resolver tudo na força do próprio braço, a autossuficiência, essa necessidade de querer enxergar o resultado final para tomar uma decisão. Mas depois que Mateus registra as palavras de Jesus, ele descreve sobre Pedro e André. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O chamado alcançou o ouvido e o coração daqueles homens. E isso imediatamente produziu uma mudança visível. E o que mais me chama a atenção aqui é que Mateus, ele não registra um discurso sobre o quão emocionado aqueles homens ficaram. Porque hoje nós vemos muito barulho, muita emoção. Mateus não está registrando um momento aqui de muito barulho, de muita emoção, mas de obediência. Eles ainda não compreendiam tudo o que Jesus faria, mas eles obedeceram aquilo que já estava claro: eles precisavam seguir o Mestre. E Mateus diz: eles deixaram as redes. Existem pessoas que continuam esperando uma confirmação especial para começar
a seguir Jesus de verdade, como se o chamado ainda não tivesse sido feito. Mas a palavra central do Evangelho, ela já foi pronunciada. E Jesus, ele diz: siga-me, sigam-me. Nem todos receberão a mesma função, mas todo discípulo é chamado a colocar a vida atrás do Mestre e dar o primeiro passo de obediência. E a mesma pergunta chega agora até nós. Depois de ouvir Jesus dizendo: segue-me, siga-me, qual a resposta a nossa vida está oferecendo diante desse convite, dessa convocação de Jesus? Porque não sou eu. Mateus 4, ele registra o começo da caminhada de Pedro. Jesus passa ali à margem daquele mar, diz: siga-me, mas aquela não era a última vez que Pedro ouviria esse chamado. Porque eu falei que Pedro é o mais parecido conosco. Depois de caminhar com Jesus, depois de presenciar milagres, depois de fazer promessas, depois de ter todos esses ensinamentos, ele comete erro, ele nega Jesus, ele cai, ele falha, mas ele também se levanta. E a palavra diz que Pedro encontra o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. E aí lá no último evangelho, no capítulo 21, evangelho de João, a palavra diz que em um determinado momento Pedro ainda está questionando. E Jesus olha para ele e diz: quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. Esquece teu irmão. Mas Jesus fala hoje para ti: quanto a ti, segue-me. Entre esses dois chamados de Pedro, existe toda uma vida de discipulado. Isso mostra que Jesus não chama apenas pessoas prontas, mas também, e graças a Deus por isso, Ele não abandona aqueles que tropeçam no meio do caminho. Ele chama para começar e Ele chama novamente para continuar caminhando com Ele. Talvez algumas pessoas aqui estejam próximas das coisas de Deus, mas ainda não colocaram a sua vida completamente debaixo do governo de Deus. Conhece a linguagem da igreja, frequenta os cultos todos os domingos, participam das celas, participam de ministérios, departamentos dentro da igreja, mas continuam escolhendo seguir várias direções da sua vida sozinho, como se Cristo não existisse. Mas Ele está dizendo: eu sou o caminho. E a palavra de Cristo aqui para os discípulos e para mim e para você não é: admirem-me, contemplem-me, concordem comigo, saibam mais sobre mim. Mesmo depois de tantos anos, milhares e milhares de anos, a palavra de Jesus para mim e para você continua sendo: siga-me. É dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo não significa que nós vamos compreender agora, que vamos compreender hoje tudo aquilo que vai acontecer nesse percurso, nesse caminho. Mas significa pararmos de adiar a resposta acerca do discipulado que nós não estamos dando. Para alguns, hoje pode ser a primeira resposta ao Evangelho. De uma forma verdadeira, arrependendo-se, confiando em Cristo, entregando o governo da sua vida, entregando a sua vida a Ele. Mas para outros pode ser um recomeço. Porque continuaram perto da igreja, mas se afastaram da obediência. Continuaram frequentando a igreja, mas já não estão mais seguindo os passos de Jesus. Mas em ambos os casos, Jesus continua dizendo: quanto a ti, segue-me. Não importa se você está começando hoje ou se você está recomeçando, quanto a você, siga-me. Por isso a pergunta final dessa mensagem, eu quero te convidar a estar de pé. Não é a respeito daquilo que nós sentimos enquanto ouvimos a palavra. A pergunta é: qual resposta nós daremos diante ao chamado de Jesus? E enquanto nós vamos permanecer agora aqui em oração, em louvor, eu quero chamar aqueles que reconhecem que precisam começar ou recomeçar a seguir a Jesus. E quando eu falo de chamar a ser discípulo, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Não estou falando de você assumir uma função, de entrar no ministério, de fazer uma promessa emocional aqui, de você chorar, se emocionar, não. Trata-se de responder pessoalmente ao chamado de Cristo.
Se hoje a sua decisão é colocar a vida atrás do Mestre, seguindo os seus passos, esse é o momento de você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo de obediência. Nós vamos orar por você, nós vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor, e é o seu momento com o Senhor. Você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, você pode se ajoelhar, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser chorar, você chora, se você não quiser, você não chora. Mas é aquilo entre você e Deus que você precisa fazer nessa noite. De fato, será se eu estou seguindo Jesus? O que Jesus espera de mim? Qual a resposta eu devo dar para Jesus? Como eu estou seguindo Jesus na minha rotina, no meu trabalho, na faculdade, na escola, aonde eu estou, nos meus relacionamentos, no meu comportamento? Jesus está convidando a mim e a você nesta noite a darmos um primeiro passo de obediência. E se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Pai, nós queremos apresentar toda a tua igreja diante de ti nessa noite.